Bom dia, pessoal. Aqui quem fala é Manuel de Oliveira Martins. Eu sou o Enzo Batista Bittencourt. E hoje nós vamos fazer o nosso RochaCast, o podcast feito dentro da Escola do Comendador Rocha. Hoje viemos trazer alguém muito importante para a educação física lagunense e muito importante para todos nós. Com vocês, Beto Pigalho. Salve, Paulo. Obrigado. Quero saber como foi chegar aqui tão simples assim, como entrar nessa área esportiva. Bom, primeiramente, bom dia, é uma honra muito grande retornar a essa casa que eu tenho um carinho muito grande, por dois sentidos. Um é porque minha esposa já foi diretora dessa instituição e segundo que eu já trabalhei por um período aqui também. Bom, assim, eu sempre fui do esporte, né? Eu jogava futebol de salão desde os meus 13 anos, já na categoria adulta. E aí, quando eu cheguei a uma certa idade da minha vida, tive que fazer uma faculdade. A opção dos meus pais naquela época é que eu fizesse economia. Fiz a vontade deles e depois pedi para fazer a minha vontade, que seria educação física. E assim eu fiz. Em 89, comecei a fazer a faculdade de educação física. Em 92, agosto de 92, para ser bem preciso, dia 15 de agosto, eu me formei. E ali eu comecei. Naquele período a gente trabalhava muito com ACT, era muito difícil a gente ingressar, porque os concursos eram mais demorados no estado, né? E no município também. E aí nós começamos a trabalhar com educação física. Eu acredito que eu devo ter trabalhado em todos os colégios do Laguna. Eu acho que bem assim, Barredos, Capsuda, o Renato Ramos, Comendador Rocha, Kaique, CCL na época, CEAL, Ana Gondim, enfim. Bom, aí foi uma infinidade de escolas. E eu sempre tive uma pré-direção ao futebol de salão, né? Apesar de ter sempre treinado todas as modalidades. Mas o meu forte seria o futebol de salão. E assim foi iniciando. Estou aí já há mais de 30 anos nessa liga. Mas por que esse amor com o futebol, com o esporte em si, sabe? Isso eu acho que é quase que natural, né? Porque a gente, como eu falei para vocês, eu comecei treinando futebol de salão desde criança. Tipo vocês que estão lá comigo, né? Vão estar por um bom tempo, creio eu. Não só comigo, talvez futuramente com outros, porque eu não vou ter mais gás para isso, mas vamos lá, né? Mas assim, eu criei aquele vínculo, né, de atleta, né, que eu, enquanto atleta, eu joguei pelo estado todo, representando um monte de município, Laguna há muitos anos, né, em outras ocasiões, aí fui pro futebol de salão fora também, e aí fui criando um vínculo, né? Então quando chegou a minha idade, que eu fiz a minha formação, eu tinha aquela paixão de passar um pouquinho que eu adquiri enquanto atleta, junto com o conhecimento universitário, formando, né, esse elo, para poder repassar alguma coisa de bom, né, no meu ponto de vista. Eu vou criar uma briga talvez com os colegas, mas a educação física para mim, ela tem um fator primordial, tanto na escola quanto fora, nas escolinhas, né, enfim. Nós trabalhamos muito ligados, né? Nós não temos uma barreira entre nós. Então, eu acho que por isso a minha paixão, o meu contato é mais direto com vocês, né? A gente conhece vocês pelos olhares, quando vocês estão tristes, quando não estão. Então, a gente tem essa facilidade, isso, né? No meu dia a dia também lá atrás, eu tive esse vínculo com os meus treinadores. Isso me fez, né, de repente, despertar para esse lado da educação física. Tu tinha muito sentimento, quando tipo, um sentimento de mais amor, essas coisas, tipo com algum jogador, essas coisas, quando treinava, quando tinha algum jogo, quando tinha alguma coisa, um afeto a mais? Eu vou citar um episódio da minha vida. Eu tinha, claro, na época eu sempre com um pouco mais de dificuldade, porque não era muito transmitido futebol de salão na época, mas a gente tinha Perdigão, que era a base da seleção brasileira na época, e Jackson era um dos melhores jogadores do mundo, foi 3 anos consecutivos o melhor jogador do mundo. Tinha o Douglas também, Murruga, enfim, era o pessoal daquela minha fase, né?
E num período eu treinei com eles. Então, para mim, foi um elo assim, muito forte. Né? E ali fui adquirindo cada vez mais paixão pelo futebol de salão. Então, assim, o vínculo que eu tenho assim, de sentimento, de amor pela pessoa atleta, né? pela figura, seria dessa época, não deixando também das paixões que eu tenho pelo meu time de coração no futebol de campo, né? Que todos nós temos um, né? E eu tenho. Aí tem um vínculo com o Roberto Dinamite, mas tinha muito respeito com o Zico também, que foi um baita de um atleta. Enfim, a sumidade, né? Pelé, Garrincha, enfim, até hoje muitos aí que a gente tem um carinho muito grande pelo que eles representaram para nós. Como você se sente sabendo que o futebol de salão não tem essa valorização comparado com o futebol de campo? Sabe, essa visibilidade de hoje em dia, que geralmente o jogador de campo ganha mais com o trabalho dele, né? Sim. Comparado com o futebol de salão. Na realidade, assim, os universos, né, são muito grandes, assim, entre um e outro, porque o que acontece? O futebol de salão é um desporto novo, né? Ele está criando hoje, amadurecendo. Então, e o futebol de campo, por ter um elo de patrocinadores muito mais forte, né? A visibilidade é muito maior também. Os atletas correm muito, apesar de hoje o futebol de salão também está correndo. Hoje nós temos muitos atletas jogando em vários lugares do mundo, né? E isso está desenvolvendo. Como tu dizes, financeiramente ainda existe um universo muito longo entre um e outro, muito complicado. Então, eu acho que vai chegar uma hora que o futebol de salão talvez não se iguale, porque eu acredito que é um universo muito desordenado esse do campo, né? Um jogador de futebol ganhar R$1 milhão por mês, enquanto muitos, né, são assalariados, enfim, uma média baixa de salário. Eu tenho um pouco de visão assim, é muito complicado para a cabeça. Vou citar um exemplo de vocês. Né? Vocês estão com 14 anos, de repente vão ingressar num time profissional, muda todo o universo. Né? Enquanto vocês tinham um trocadinho para comprar uma bala, um refri, alguma coisa, vocês vão chegar e com 18 anos vocês vão olhar e vão dizer assim, vou querer aquele carro ali para mim. E aí a cabeça não está preparada, porque diferente do salão, uma grande parte quem joga futebol de salão, não é que eu estou chamando os jogadores de campo de ignorante, não. É questão de conhecimento e oportunidade. Muitos deles, cara, foram para o futebol por uma necessidade de não ter um campo, uma direção na vida para que pudesse estudar. Né? Muitos ali ajudavam as famílias desde pequeno. As famílias se dedicavam para ele poder ter esse futuro, né? Pela grandeza que é o futebol. Né? A forma mais fácil de se ganhar dinheiro. Quando tu tens o talento e a estrela, tu vai chegar. E aí é isso. Né? Essa diferença ainda está nesse universo. Enquanto o futebol de salão, a grande maioria de atletas são universitários. A grande parte estuda, porque, né, não é como a carreira do campo. O salão logo acaba. E aí tu tens que ter uma profissão para te tocar para frente. O campo te dá um universo financeiro que tu consegues ter dinheiro por um bom período da tua vida se tu tiveres essa cabeça que eu estou falando, que é muito difícil hoje. Né? Muitos jogadores se perdem e vão para a vida boêmia, a vida, enfim, de glamour, de festas, disso, daquilo, e se perdem, né? E aí vai as fortunas que são enormes, cara. Tem atleta hoje aí, né? Citar um exemplo hoje bem claro aqui conosco, que é o Neymar. Ele hoje, se ele parar de trabalhar, eu acho que ele deve ter dinheiro aí para algumas gerações. Apesar de eu ter algumas críticas pessoais com ele, enquanto atleta, né, ele poderia estar dando exemplos bem melhores, mas, enfim, são outras situações. Sim.
Eu também queria saber o que tu acha muito de a pessoa sair do futsal e ir pro campo, como o exemplo do Falcão, que saiu para ir pro São Paulo em algum ano lá que eu esqueci. Então nós vamos falar bem específico aí do Falcão, que foi uma pergunta boa. Ou também tem o outro agora que saiu faz pouco tempo, que foi o Leozinho, não sei se você conhece, que foi pro Atlético Paranaense, agora tá jogando. Eu acredito que o futebol de salão é primordial para o cara que queira jogar futebol de campo, que tem esse objetivo de chegar. Por quê? Como a gente sempre falou, o futebol de salão, ele já se diz, futsal, né? Hoje, eu falo muito do futebol de salão porque eu sou da geração antiga, e para ter uma clareza melhor, né? Ele é um salão. Vocês estão ganhando agora o ginásio de esporte, que ele, né, quando tu olhas, pô, o ginásio de esporte ele é um salão, local fechado, né? Onde a visibilidade é muito grande, né? O torcedor, tudo que tu fazes ali em quadra, o público está vendo, né? Então, o Falcão, bem específico do Falcão, o Falcão teve um lado político na vida dele. Ele chegou no São Paulo, se não me falha a memória, e o técnico era o Leão. O Leão tinha um certo preconceito com ele. Por ser especificamente de futsal. E quase que deixou ele de lado. Ele teria um futuro brilhante no futebol de campo, como qualquer atleta do futebol de salão. Pela facilidade do tamanho, do espaço que tu tens dentro do salão. E o raciocínio rápido, que não acontece, né? Vocês observam, vocês estão jogando futebol de campo, a lentidão de vocês é maior. No futebol de salão, o que eu cobro? Volta, vai, volta, vai, volta, vai. É o espaço, né? Então a gente tem que ter essa energia e também o raciocínio rápido. Tá recebendo a bola, tem que tocar rápido. Então, o salão é primordial, né? Eu vou citar alguns exemplos aqui do meu time de coração, desculpa aí. Mas o Felipe, do Vasco, que hoje é o presidente, ele saiu do salão, né? O Zico começou no salão, o Neymar começou no salão. E aí vai, né? Não todos tiveram esse prazer, né, de começar no salão. Já iniciaram nas escolinhas de campo e ali se direcionaram. Mas é primordial o salão para uma jovem que tem a pretensão em ser um atleta, é primordial o futebol de salão iniciar no futebol de salão. Entrando mais sobre esse assunto do Falcão com o técnico dele, São Paulo, como você vê a diferença de um jogador mais experiente, habilidoso, assim, que já está há anos no futsalão, né, como o senhor fala, e com uma pessoa nova, assim, um aluno mais novo que não sabe direito o que está fazendo ali na quadra? Como é essa diferença que o senhor vê? Isso depende muito do atleta, né? Por isso que de vez em quando eu falo para vocês que o que se faz em quadra tem que se fazer na rua, tem que se fazer em casa, porque tudo é uma hierarquia, né? Em casa você tem os seus avós, seus pais, alguns têm os seus bisavós, enfim. E aquilo vai se ir no campo também. Quando tu tens uma boa educação, a tua iniciativa enquanto superior, técnico e taticamente, tu vai direcionar aquele que está começando. Tu vai dar o toque. Acontece muito no futebol. Tem muitos atletas assim, de renome, que são parceiros. Vê a pessoa iniciando, vão lá, não é assim, principalmente com atitudes. Não na forma de jogar, mas atitudes, correção. Tem muitos atletas que levam para esse lado. Tem outros que não, né? Infelizmente, tudo na vida é assim. Nós temos os dois lados, o positivo e o negativo, o bom e o ruim, enfim, né? E no futebol também tem. Aquele cara que está te vendo ganhar dinheiro vai te convidar para ir para uma festa, está tentando tirar do foco que é o esporte, que vai ser o teu futuro. Então, existe de tudo. Existe aquele que vai chegar para ti, o garoto, não é por aí. Estás no caminho errado, tens que fazer isso. Escutei muito grandes nomes no futebol de salão me orientando na época, né? Como eu falei para vocês, eu comecei a jogar 13 anos no futebol adulto já. Então, eu era uma criança num universo totalmente diferente, né? Eu não tinha noção do que os caras falavam. Tinha hora que eu saía dos vestiários porque eu ficava perdido com as falas dos caras, as brincadeiras deles, eu ficava assustado. Eu era uma criança, né? Só que eu já tinha, né, uma pretensão em ser um
um atleta de futsal. E aí, claro, me cataram e assim eu comecei. Mas peguei pessoas maravilhosas, pessoas que me orientavam tanto na rua, né, quanto dentro de quadra. E é o mundo, né? Tu vais ter amigos que vão te puxar para o lado bom, como tu vai ter amigo que, infelizmente, vai te puxar para o lado ruim. Tu é que tem que estar com essa noção, né, da onde tu queres ir. Né? Na vida e no esporte é quase que a mesma coisa, em formas diferentes. Sim. Voltando agora um pouquinho, como o Pigalho fala, quando treinou com os 13 anos, treinou com adulto, a tua rotina tinha que ser muito mais diferente do que a convencional, né? Então, como que tu fala, só se adaptando nessa idade, e tem gente que ainda é mais velha que ainda não chegou ainda nesse nível de adaptação na sua rotina? Como a gente falou, vem muito do teu eixo, né? Da onde tu começou, como é que tu queres, o que tu pretendes, né? Eu tive muito isso na minha vida. Eu queria chegar onde eu cheguei no futebol de salão. Eu não fui mais à frente por uma opção pessoal, né? Por ser lagunense, eu acho que nós temos essa dificuldade em cortar o cordão umbilical e poder voar, né? Eu digo muito, o lagunense é muito apegado, é muito filho, né? De mamãe e de papai, então ele tem essa dificuldade. Foi o que aconteceu comigo. Quando eu ia estourar, né, bateu uma saudade louca, eu larguei tudo e vim embora para jogar o meu futebol para a região aqui, porque estava muito longe. Então, né, isso acontece muito com a gente, essa situação, mas é por aí o caminho. O senhor não se arrepende, tipo, não tem às vezes um arrependimento de não ter seguido mais à frente com essa carreira de futsal, assim, com esse profissionalismo, né, sabe? Se eu for pensar da forma pessoal, eu até tenho uma certa tristeza de não ter continuado assim. Não mágoa, nada, mas uma coisa assim, sempre me despeito assim, pô, poderia ter ido muito longe. Eu tenho certeza absoluta, não querendo me gabar, muitos, né, mas eu estaria na seleção brasileira em pouco tempo. Isso dito pelo grande técnico Ferretti, que era o técnico da Perdiga na época que eu estava e o técnico da seleção brasileira. Só que é aquele negócio, né? Como eu falei para vocês, quando o americano não deixou ir muito longe, puxou de volta. Mas se eu for ver pelo lado espiritual, né, onde eu tenho as minhas crenças, eu acho que, de repente, eu estava predestinado a retornar por tudo que aconteceu na minha vida, né? Senão hoje não estaria com vocês. O grande prazer que eu tenho, vocês sabem disso, é estar com essa gurizada, desde os pequenos até os maiores, esse elo de ligação, ora áspido, rígido, cobrando, chutando, vocês me conhecem, mas ao mesmo tempo, quando acaba o jogo, está tudo bem, passa a mão na cabeça e assim vai. Sou eu assim, enquanto professor, sou eu assim, enquanto atleta, sempre fui. Eu sou do 8 ao 80 em questões de segundos. Eu também, como tu falou, que tem que trazer muito da quadra para casa, da casa para fora. Eu queria saber muito como que o esporte o esporte, futsal, essas coisas, podia trazer mais educação para dentro das escolas, essas coisas. Infelizmente, o esporte ainda no nosso país é muito mal visto, né? Muitos colegas nossos, vocês já devem ter escutado isso, e também não os culpo, muitos profissionais da minha área pregam e fazem isso, nos chamam de vadios, né? Nos chamam de, o professor vai lá só dar uma bolinha, né? Então, só que a grande maioria da classe, eu vou falar agora especificamente de escola, tá? A maioria da classe não nos conhece enquanto profissionais, né? Nós trabalhamos muito com o psicólogo da criança, que eles não fazem ideia do que é esse universo. A gente consegue estar na aula vendo que uma criança está com um problema particular. A gente tem essa visão. Não estou dizendo que os outros não têm. Grandes profissionais, uma grande parte tem. Mas a educação física nos facilita, como eu disse para vocês, que a gente não tem uma divisão entre o professor e o aluno. O nosso contato é mais físico, né? Mais direto, mais
um pouco até de carinho, muitas vezes, a gente tem essa relação, né? E quando tu perguntas, eu digo assim, que o que acontece? Dentro da quadra, a gente tem limitações, né? Você sabe como é que é o tamanho da quadra, quando a bolinha sai para o lado de fora, né? É lateral ou escanteio, né? Quando o goleiro está com a bola na mão, se você chutar é uma falta, se você agredir o colega é uma falta, e isso vai lá para a vida pessoal, vai lá para fora, né? Se tu te alterar em casa com teus pais, tu estás cometendo o quê? Uma falta, né? Se tu te alterar dentro da sala de aula com um colega, com um profissional, tu estás cometendo o quê? Uma falta. Então, o desporto, não estou falando só no futebol de salão, no voleibol, no handebol, no basquete, no próprio atletismo, enfim, todas as modalidades, não vamos falar porque, né, são várias, mas todas elas trabalham isso, o teu limite, né? Quando tu está jogando futebol de salão, se a bola for para fora, tu sabe que é do colega, limite, né? Acabou o teu limite, passa a ser dele a bola. Então, essas coisas, quando tu consegue conciliar, pensar um pouquinho, tudo lá dentro da quadra vem pro teu lado pessoal. Tu não vê o pessoal berrando dentro de quadra por questões aleatórias, né? Tu vê, de vez em quando, fala, por quê? Pela união. Eu sempre falei isso para vocês. Uma equipe só chega em algum objetivo quando ela é harmoniosa, quando nós temos, e isso vai servir fora, na escola, né? Pô, fulano e tal, pô, cara, gente boa, pô, conversa com todo mundo, nunca agride ninguém, pá. Ele, cara, é isso que a gente pretende para a humanidade, né? Que as pessoas sejam mais sociáveis, né? Que tenham um elo de ligação maior, que não se preocupe só em fazer falta. Pode ser feito falta, é normal, no nosso dia a dia a gente comete vários erros, até porque a gente é normal, né? Agora, o que é que a gente tem que ter? Hombridade. E a hora que fazer a falta, o cara tá lá no chão, pegar a mão dele e levantar. Legal, cara. Ele não é teu inimigo. Quando na vida pessoal, ninguém é inimigo de ninguém. Todo mundo tá. E quando tu tens um grupo, tipo vocês que estão no 9º ano, estão chegando aí com uma equipe, né? Se vocês tiverem foco e direção, vocês vão fazer uma grande formatura, né? Daqui a 2, 3 anos, quando vocês estiverem no médio, ou daqui a 4, 5, quando vocês estiverem na universidade, assim, eu creio que cheguem lá, vocês vão estar lembrando, cara, daquela turma, é isso que o esporte tenta, né, conciliar, fazer que vocês tenham união, respeito, e aí vai. Tudo na vida da gente tem essa própria ligação. Tem uma curiosidade, assim, tipo, eu queria saber se tem alguma história impactante com um esporte, assim, na vida do senhor. Um jogo muito pegado, que rolou alguma coisa assim, sabe? Mais emocionante, assim. Tem vários, né? Porque, querendo ou não querendo, eu ainda jogo, não deveria, mas ainda jogo com 62 anos, ainda estou disputando o campeonato ainda. Mas tive várias, mas eu quero lembrar de uma aqui, que foi triste, e ao mesmo tempo foi uma lição. Por isso que eu digo, dentro do esporte a gente tem essas lições. Nós estávamos representando Laguna, né? Naquele ano éramos todos daqui. Na realidade era o time que eu jogava no campeonato, que representava a seleção do Laguna. E nós jogamos contra o Ibituba, que querendo ou não querendo, até hoje continua sendo dos nossos rivais dentro do futebol de salão. E nós tínhamos que ganhar de 9 gols de diferença e não poderíamos tomar um gol. E faltava 5 minutos para acabar o jogo, nós estávamos ganhando de 9-0. E o técnico, para dar o tempo, pediu tempo e me trocou. O goleiro que entrou frio, tomou um gol. Nós fizemos o 10º e perdemos a classificação para os Jogos Abertos. Então, quer dizer, para mim aquilo ali foi sentido duplo, cara. Foi uma lição, né? Porque nós tínhamos tudo preparado, enfim, perdemos, mas as derrotas, como eu falo para vocês, nos ensinam muito mais do que as vitórias.
As vitórias a gente vibra, a festa, daqui a pouco acabou. A derrota vai nos fazer refletir do que erramos. Volto a repetir, na vida também é assim. Né? A gente aprende muito com as derrotas. Sim. Tem alguma coisa, algum recado que pode deixar para essa geração futura que está vindo nesse esporte, no futsal? Se for falar aqui, eu acho que nós vamos passar dos 40 minutos aí. Mas assim, cara, é o que a gente prega lá dentro, né, cara? Humanidade tem que ter, humildade, respeito, né? Consciência de sociedade. A gente só chega quando estamos todos unidos por um elo só. Quando a gente tenta dividir ou puxar, a gente sempre vai arrebentar uma parte da nossa história. Então, o meu conselho, né, se pode ser, espero que vocês, né, que estão aí no ano, nunca deixem de pensar numa coisa. Independente do futuro que se tenha, cada vez tem que se procurar mais. Não para obter, né, não para obter ganhos financeiros, mas para ser. Né? Os professores de vocês todos que estão aqui sempre lutaram muito para chegar onde estão. E eu digo assim, a ser professor, tu tens que ter um elo de alma. Não é só o lado financeiro. Se fosse financeiro, né, professores, não estaríamos aqui. Hoje, o que nós temos é afinidade, amor pela nossa profissão. Então, espero que vocês obtenham êxito, não parem de estudar nunca, que é primordial na vida de qualquer um, né? A gente só vai conseguir galgar, subir degraus da nossa vida com as nossas formações. Isso dentro de casa, com os pais, respeito, muito, 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 muito. A família é essencial, cara. A gente sabe que muitos, né, alguns motivos não têm essa ligação, mas deveriam ter. E nós, hoje, vocês, né, são primordiais nessa situação de agregar, de unir, né? Muitas vezes a gente tem um irmão em casa que dá vontade de uns peteletes, uns cascudos, né? De repente, até em certos momentos, a gente até dá, né, cara? Mas tem que sempre pensar que o que tu podes cobrar pode ser verbal. Não tem necessidade da força física. Isso na escola também, no nosso dia a dia na rua também. Né? Se a gente for partir da agressão física, nunca vai chegar a lugar nenhum. Então, né, a gente tem que ter essa que eu estava falando para vocês. O meu pensamento é sempre isso, social, unificação, união entre vocês, né, que esse nono ano, de repente, no primeiro ano do ensino médio, vocês estejam com a grande parte, maioria, e que venham outros também, porque a gente aprende com outras pessoas também, né? Enfim, que vocês cheguem ao topo aí, dentro da escola, e sempre respeitando muito essas pessoas que estão aqui com vocês, estão aqui, tentando passar o conhecimento para vocês. Né? A experiência de vida que vai ter são vocês vão criar. Mas eles estão dando a direção. Tomem isso como foco. Né? Lembrem lá no futuro que sempre teve alguém aqui atrás que tentou empurrá-los, né? E sempre pensando no melhor para vocês. Como em casa, e os amigos, os verdadeiros amigos, nunca vão querer o mal de vocês. Né? E os professores, muito menos. Ah, mas o professor é chato, professor cobra, professor isso. Não, cara. É o estilo dele, ele está fazendo aquilo ali porque ele sabe do teu potencial. Né? Ele sabe que tu pode chegar. Então, respeito acima de qualquer coisa. Sim. E agora para chegar perto de encerrar, né? Que já tá certo do tempo. Fazer um bate-papo rapidinho, pergunta. Posso? Rápido. Uma brincadeirinha. Posso começar? Pode. Um jogador. Pelé. Um ídolo antigo. Meu pai. Um time. Vasco. Um esporte que você nunca participaria. Essa resposta não vai ter minha, porque eu acho que qualquer esporte é pro bem.
voltado para uma coisa, eu não tenho nenhum assim. Acho que todos eu gostaria, muitos eu sou um pouco frustrado de não ter aprendido, ter praticado, mas eu acho que não teria nenhum não. Acho que todos eu encararia. Se não fosse professor, seria o quê? A minha formação, né, universitária também é economista, né? Mas eu acho que uma área que eu gostaria de ser fisioterapeuta. Sim. Fala rapidinho, só uma perguntar. Nessa área da economia, tu já chegasse a trabalhar Não. pouquinho, ou só Eu fez? me formei, cheguei em casa e disse, está feita a vontade de vocês, eu posso fazer a minha? Pode. Aí no mesmo ano prestei vestibular para educação física para Criciúma. Na nossa época eu só tinha Criciúma. E aí passei e fui fazer. Fui um pouco filho de papai e de mamãe. Graças ao bom Deus eu não tive a necessidade de batalhar muito para conseguir fazer a faculdade. Então, né, mas tive amigos guerreiros dentro da universidade lá que lutavam e conseguiram se formar. Por isso que eu digo, independente da forma que tu vais, tu consegue. Depende da determinação. Uma frase que te motiva. Deus acima de tudo. Não é uma fala política, é uma fala religiosa. Agora a última. Qual o esporte mais injustiçado que tu acha? Como falei para vocês, né, nosso país ainda está muito além do normal, eu digo assim. Mas eu acho que ainda o atletismo. Para vocês terem uma ideia, né, hoje nós temos um campo que tinha uma pista, infelizmente hoje não temos mais, e não se vê, até por uma questão até financeira, se acha que o atletismo não dá futuro. E hoje nós temos atletas aí de renome nacional e internacional que vivem do atletismo. Só que o caminho do atletismo é muito difícil para te chegares, que eu, particularmente, acho um esporte assim, fenomenal, cara, né? Porque é tu lutando com teus limites todos os momentos da tua vida. Né? Não existe um companheiro para te abraçar e conseguir te levar junto, é tu. Então eu acho que assim, ainda no Brasil, dos que nós temos com dificuldade, que são quase todos, o atletismo acho que ainda é o mais sofrido. Queria saber se o senhor já fez algum esporte além só do futsal, tipo o vôlei, o handebol, até o atletismo, o senhor já falou. Eu vou falar voltando na idade de vocês. Né? Eu estudei um grande período da minha vida no CEAL, né? Depois por uma questão de esporte, a gente foi para o CCL, na época era uma fundação, ele não era uma rede escolar, né? Ele era da FESC, hoje o DESC. Então a gente foi jogar por eles e aí no fim eu concluí meu ensino médio no CCL. E né, naquela época, como hoje também, vocês sabem disso, para participar de uma competição, a gente joga tudo. O meu forte era futebol de salão, mas eu jogava vôlei, jogava handebol, jogava basquete. E todas essas 4 modalidades eu representei o município de Laguna, em jogos, né? E atletismo também, que era o meu forte, que era o lançamento de dardo, arremesso de peso, salto triplo e distância, que eram as coisas que eu sempre pratiquei muito esporte, sempre gostei de tudo, apesar de direcionar minha vida mais para o salão, mas sempre joguei. Fui campeão muitas vezes aqui dos jogos escolares, tem uma listinha de medalhas aí na minha vida aí. Continuando as coisas de jogos escolares aí, como o Gelai e o Jess, eu vejo muito que tu também, de vez em quando, apita alguns jogos, como o handebol, quando você tava lá jogando, tava lá apitando. É assim, ó, a minha faculdade, no caso, né, ela nos direcionou muito para todos os desportos. Era se cobrado muito, muito. Né? Eu digo assim, eu faço alguns questionamentos hoje com
a Unisul aqui, da área, por não formar verdadeiros profissionais, né? Eles deixam muito aberto na nossa lá. O aluno tinha que saber, a gente tinha que ser quase semi-atletas, era quase que castigo estudar lá, era complicado. E aí a gente teve muito conhecimento, né? Tanto que hoje, que se botarem, eu tenho esse prazer, né? O professor Joel, como vai ser entrevistado de vocês no futuro, também fez na mesma faculdade que eu fiz. Aí tem essa facilidade de dar uma aula de handball, de vôlei, de basquete, como apitar também. Só que tu tens, para ti poder apitar, né, que é uma coisa séria, tu tens que ter um pouco de domínio naquele esporte. Não é só pegar um apito e sair soprando, tens que ter um conhecimento de regra. E como a gente, né, teve essa formação, a facilidade para mim apitar os jogos era tranquilo. Apito qualquer esporte. Queria dizer, né, que já deu tempo no nosso podcast, eu agradecer ao senhor por ser um bom entrevistado e queria dar uma lembrancinha. A minha equipe. Nossa, cara. Muito obrigado, cara. Vamos abrir. Opa! Vascão! Eu já sabia. Olha, queria deixar aqui meu agradecimento a vocês, né? E a toda a equipe de vocês aqui, aos professores, muito obrigado por permitirem que eu estivesse aqui junto com vocês. Podem ter certeza que foi uma honra muito grande, assim, sem falta de demagogia, porque, cara, além da consideração que eu tenho por vocês, enquanto meus atletas lá, enquanto pessoas assim, a gente sempre conversa muito, né? E eu sei da índole de vocês. E fazendo isso hoje, participando de uma escola inovadora, né? Fazer esse tipo, né, de ação que vocês estão fazendo, esse universo que vocês estão tentando atingir é de suma importância, né? Então, quando vocês me perguntaram, tu me perguntou, né, se eu viria, um maior prazer. E pode contar comigo quantas vezes for necessário. Não só aqui, lá fora, né, principalmente nas ruas aí, a gente se cruza e a gente sempre vai se dar bem. Valeu, muito obrigado, professor, muito obrigado.